Vale a pena utilizar vidro ou espelho sobre a plataforma? Bom, nós vamos tratar esta questão agora e eu vou deixar a resposta com você. Primeiro vamos conhecer as vantagens de se ter o vidro sobre a plataforma. A primeira de todas é corrigir irregularidades sobre a plataforma em questões de nivelamento. Pode ser, em alguns casos, muito complicado conseguir um bom resultado nivelando a cama manualmente na impressora quando há ou houverem irregularidades sobre a cama. Então, colocando uma placa de vidro sobre a cama, um vidro, espelho, enfim, ajuda a conseguir uma superfície mais flat e mais regular. Então, consequentemente, o ajuste da cama acaba ficando um pouco mais fácil. Então, esta é uma das vantagens de se utilizar o vidro sobre a cama. A segunda vantagem de utilizar um vidro sobre a plataforma é o fato de que a face do objeto sendo impresso que fica voltada para o vidro vai ficar lisinho. Claro, dependendo do produto que você utilizar. Por exemplo, se você utiliza álcool em gel ou se você utiliza aquele spray Carina extra forte, também você consegue uma superfície muito lisa. O acabamento por baixo fica muito bom. Então, essa também é uma vantagem de se utilizar vidros sobre a plataforma. A terceira vantagem é que o vidro é muito acessível e barato. Precisou de um vidro? É só ir até a vidraçaria, pedir para o cara cortar lá no tamanho certinho que a gente precisa, pegar o vidro, levar para casa e colocar sobre a plataforma. Então, pelo fato de ser muito barato, uma solução muito acessível, se torna muito atraente. Ok, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as desvantagens. A primeira desvantagem do vidro é, sem sombra de dúvida, o peso adicional que se é colocado sobre o eixo Y. Em se tratando das impressoras cartesianas, aquelas específicas que ficam movimentando a cama para frente e para trás, pois existem cartesianas que não movimentam a cama, ela simplesmente sobe e desce, muito parecido com aquele modelo Core XY. Né? Então, estou falando aqui das impressoras cartesianas cuja cama se movimenta para frente e para trás. Então, esse tipo de impressora possui, digamos, um esforço adicional naquele eixo justamente por conta do peso que ela carrega para frente e para trás o tempo todo. A plataforma, a cama, os parafusos, as borboletas, as molas, enfim, tudo isso somado produz um efeito, digamos assim, que exige muito esforço do motor quando a movimentação da cama acontece. Existem impressões em que a cama vai para frente e para trás muito rapidamente. Então, esse efeito de levar a cama, frear e depois reverter o movimento exige um esforço muito grande por parte do motor. Quando você coloca uma plataforma de vidro ali em cima, esse esforço aumenta mais ainda e, dependendo da circunstância, pode ser duplicado. Então, com esse peso adicional sobre a plataforma, podem ocorrer perdas de passo ou layer shift. E daí a impressão é arruinada. Então, é uma coisa que você precisa se preocupar na hora de colocar um peso adicional sobre a sua impressora, ou sobre a cama da impressora. Especialmente as impressoras que possuem drivers silenciosos da Trinamics, porque a dinâmica de funcionamento desses drivers é específica e o motor não tem tanto torque igual como se estivesse utilizando um driver regular. Então, o esforço exigido do motor é maior e esses drivers silenciosos eles acabam sendo mais propensos à perda de passo. Considere isso, é uma grande desvantagem. A segunda desvantagem, que também não é menos importante, é que, pelo fato de ter um peso adicional sobre a plataforma, há um desgaste maior nos rolamentos. Os rolamentos durarão menos justamente por conta de ter que lidar com esse peso adicional. O desgaste é maior. Outro problema que surge quando utilizamos o vidro como plataforma é que o vidro ele é extremamente lisinho e, consequentemente, gera alguns problemas de aderência. Algumas pessoas utilizam solução de álcool com gel, com fórmula que inclui na fórmula o PVP, e outras utilizam aquele gel Carina extra forte e conseguem um bom resultado. Mas nem sempre isso funciona.
E em alguns casos funciona até demais. Ou seja, quando o cara passa lá o gel com álcool e imprime a peça ali em cima, a peça gruda de tal maneira que fica impossível de se remover. Via de regra, ou arranca-se uma lasca muito grande do vidro, ou o vidro se parte por completo, porque, ao que eu já percebi, forma-se um vácuo entre a peça e o vidro, e fica realmente impossível de remover sem danificar o vidro. Eu mesmo já vivi essa experiência e quebrei muitos vidros. Uma solução que funciona melhor com vidro e que também não provoca tanta aderência é a cola em bastão. Qual o grande problema, né, o ponto negativo disso? É que a cola em bastão, ela deixa uma superfície, de certa forma, rugosa. E aí o resultado final não fica tão lisinho. Mas é uma solução que comigo sempre funcionou, não houve um caso em que não funcionasse. E por fim, o último ponto negativo que eu não poderia deixar de falar de maneira nenhuma é que quando você coloca uma lâmina de vidro sobre a plataforma, se por acaso a sua impressora possuir um sensor indutivo, você terá problemas, porque o sensor indutivo ele precisa estar próximo da cama para ser acionado, especialmente uma cama de alumínio, já que o sensor indutivo ele é melhor acionado com aço e não com alumínio. Então, se você puser um vidro, digamos, de 4 milímetros, o sensor vai precisar ficar muito próximo do vidro para ser acionado. Qual o problema disso? O problema é que durante a impressão o sensor pode esbarrar no objeto impresso. E aí as consequências são as piores, né? Pode perder a impressão, pode quebrar o sensor, pode ter um outro problema ainda não mapeado. Enfim, na hora de adquirir o vidro, você precisa considerar uma espessura máxima de 3 milímetros. E mesmo assim, o sensor indutivo ficará muito próximo da cama. Existem outras soluções mais elegantes do que utilizar um vidro em cima da plataforma. O vidro ele é atraente simplesmente pelo fato de ser acessível. Você pode ir em qualquer vidraçaria, mandar cortar e pagar um preço extremamente acessível pelo vidro cortado. Mas existem soluções como essa lâmina que você está vendo, que é uma lâmina de fibra de vidro, flexível, levinha, hiper fina. Essa daqui deve ter no máximo 2 milímetros, 1,5 milímetro, 2 milímetros. 2 milímetros seria muito, é 1,5 milímetro essa lâmina aqui. Essa lâmina, ela produz exatamente os mesmos efeitos do vidro sobre a plataforma, porém sem o peso adicional e com a flexibilidade que facilita muito na hora de remover a peça, pois depois de impresso, basta flexionar a lâmina e a peça se desprende muito facilmente. Qual o problema desta solução? É justamente a inacessibilidade. Você vai precisar importar isso da China, talvez pagar mais caro no Mercado Livre. É uma solução que não é tão barata quanto o vidro, só que é mais durável que o vidro e também, na minha opinião, muito mais prática. Eu, particularmente, não utilizo vidro. Prefiro isso aqui, mas como eu disse inicialmente, fica a seu critério escolher utilizar o vidro ou não. Ao menos você já sabe quais são os pontos negativos e os pontos positivos.